Meu nome é Davi, eu sou de Mesmi 1A e fazem parte do meu grupo a Ana Júlia, a Maria Vitória e o David. E o nosso tema é sobre alumina. O que é a alumina? A alumina é o óxido de alumínio, que é um composto químico de alumínio e oxigênio. Também é conhecido como alumina, mais conhecido como alumina. É um nome usado frequentemente pelas comunidades mineiras de cerâmica e de ciências dos materiais. A alumina é o principal componente da bauxita, o principal minério de alumínio. Industrialmente, a bauxita é purificada em óxido de alumínio através do processo Bayer, e o óxido é depois de convertido em alumínio metálico pelo processo Hall-Heroult. As pedras preciosas rubi e safira são compostas principalmente por óxido de alumínio, e as suas cores características são lhes dadas por traços de impurezas. Seu uso mais significativo é na produção do metal alumínio, embora ainda não seja usado como abrasivo devido à sua dureza e como material refratário devido ao seu alto ponto de fusão. O óxido de alumínio é um óxido anfótero, reagindo tanto com ácidos quanto com bases. É responsável pela resistência às intempéries do alumínio metálico. O metal alumínio é muito suscetível ao oxigênio atmosférico, e uma camada fina de óxido de alumínio se forma rapidamente na superfície exposta do metal. Essa camada o protege de oxidação mais profunda. A espessura e as propriedades da camada de óxido podem ser melhoradas por meio de um processo chamado de anodização. O óxido de alumínio é um excelente isolador termoelétrico e elétrico, mas tem uma condutividade térmica relativamente alta para o material cerâmico. Em sua forma cristalina, chamada corindon, tem dureza suficiente para ser empregada como abrasivo e como componente de ferramentas de corte. O alumínio é um material que possui várias características. Dentre elas, nós podemos citar o seu peso, que ele é considerado leve quando comparado com outros metais, como o ferro e o cobre. Ele corresponde a 30% do peso do ferro e a 35% do peso do cobre. Outra característica que é importante destacar também é seu ponto de fusão, que corresponde a 660 graus Celsius, muito baixo quando comparado com o de outros metais, como o do ferro, que corresponde a 1570 graus Celsius. Esse material apresenta uma fina camada de óxido, que faz com que ele ganhe resistência e seja protegido de oxidações posteriores. Isso faz com que ele desenvolva uma camada de proteção, desenvolvendo grande resistência à corrosão. A sua condutibilidade é de 62%. Relacionando com sua densidade, quer dizer que tanto um material leve como o alumínio quanto um pesado como o cobre podem carregar a mesma quantidade de energia. A sua refletividade corresponde a 80%, o que faz com que ele seja um metal bastante procurado na utilização de luminárias. Esse material apresenta uma característica importante de barreira à luz. Ele também é impermeável à umidade e ao oxigênio. Além de apresentar condutibilidade elétrica, o alumínio também apresenta condutibilidade térmica, que por sua vez é 4,5 vezes maior do que a condutibilidade elétrica do ferro. E a principal vantagem do alumínio é que ele é infinitamente reciclável. Ele não possui nenhum tipo de desgaste ou de perda de suas características físicas ou químicas. Bom, vamos lá. Meu nome é David e eu vou explicar sobre o tipo de ligação química que ocorre na formação da alumina ou óxido de alumínio. Então vamos lá. Nessa interação participam o alumínio e o oxigênio. Alumínio é um metal e o oxigênio é um metal. Que, por dar a entender, então, que vai acontecer uma ligação iônica, como vocês podem ver aqui, que ocorre somente entre metais, ametais, ou metais e o hidrogênio específico. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui a regra do octeto, que nos diz o seguinte, que todos os elementos eles vão buscar
Desculpa, eles vão buscar ter 8 elétrons na sua camada de valência, que é a mesma configuração eletrônica dos gases nobres. Tabela periódica, família 18, grupo 18. Com exceção do hélio, você vai ver que todos eles são pouco reativos e têm 8 elétrons na sua camada de valência. Então, a tendência dos outros elementos, como alumínio e oxigênio, buscarem a ter 8 também. Através do diagrama de Linus-Pauling, eu fiz essa distribuição aqui. Então, a gente tem na camada de valência do alumínio 3 elétrons. Ele é um metal, ele vai querer perder esses 3 elétrons, ele vai querer doar. E o oxigênio, por sua vez, ele vai querer receber. Ele tem 6, ele quer 8, ele quer receber 2, então... Agora, a gente pode relacionar isso, então, que eu acabei de dizer, com isso aqui. O metal, como eu disse, ele quer doar elétrons, né? Então ele vai ser um cátion, sinal positivo. E o ametal, ele quer receber, ele vai ser um ânion, sinal negativo. Então vamos lá, ó. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem 3 elétrons no alumínio, na molécula, e 8 elétrons de oxigênio. Aqui a gente colocou então o símbolo 3+, já que ele é um cátion, oxigênio 2-, ele é um ânion. Como minha avó diz, os opostos se atraem. Então, a carga positiva do alumínio com a carga negativa do oxigênio, elas vão se atrair através de uma força de tração que vai formar um composto, adivinha do que? Composto iônico, cara, como eu disse aqui, ligação iônica. Então vamos lá, aí aqui a gente tem a carga desse vira a atomicidade desse, a carga do oxigênio vira a atomicidade desse aqui do alumínio, então a gente tem a L2O3. Essa é a fórmula mínima que a gente tem então o alumínio. Isso aqui nos diz então que 2 moléculas de alumínio com 3 moléculas de oxigênio formam a alumina, né, o óxido de alumínio. Então a gente tem aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem as 2 moléculas de alumínio e as 3 moléculas de oxigênio. A gente vai fechando e vai ligando aqui e você vai ver então até zerar, né, que essas aqui elas vão conseguir, são preenchidas e a gente tem estabilidade. Não sobrou nenhum elétron, nem para cá nem para lá. Então a gente descobriu. Aqui a gente tem a fórmula de Gilbert-Lewis, né, mais conhecido como fórmula de Lewis só, que ela nos diz então aqui, ó, a gente tem os conchetes e aqui no centro a gente tem o símbolo, que é rodeado pelos elétrons da camada de valência, isso aí antes da estabilidade alcançada, e aqui a gente tem a mesma coisa com o oxigênio, né, os 6 elétrons e o 2-, que é a carga. Fórmula de Lewis. Então é isso aí. Para não ficar muito grande, né, tentei correr o máximo aqui, então é isso. A gente tem aqui então o composto iônico que vai gerar a alumina. Então é isso aí. Bom, eu vou falar sobre a estrutura cristalina do óxido de alumínio. A forma cristalina mais comum da alumina é o minério de coridon, que tem forma sólida cristalina polimorfa. A estrutura mais comum do coridon é da família hexagonal e seu sistema é trigonal. O óxido de alumínio apresenta diversas fases, como alfa, kappa, xi, gama, teta, eta e delta. E nessas fases, a estrutura cristalina muda, como por exemplo, na fase alfa, ela apresenta o sistema hexagonal e a estrutura cristalina trigonal, enquanto na fase gama ela apresenta o sistema cúbico e a estrutura cristalina cúbica de face centrada, que é similar ao alumínio metálico. As diferentes estruturas cristalinas da fase alfa e gama refletem divergentes propriedades apresentadas pelas fases e afetando nas suas possíveis aplicações. E a mudança de fase da alumina depende da temperatura que a cerâmica está submetida. Bom, agora eu vou falar sobre a força intermolecular da alumina, só que antes disso eu vou explicar o que é força intermolecular e os tipos de força intermolecular que existem. Quando 2 moléculas elas se aproximam, há uma interação entre seus campos magnéticos, o que faz surgir uma força entre elas, e isso que a gente chama de força intermolecular. Essas forças variam de intensidade, dependendo do tipo de molécula, se ela é polar ou apolar. Existem 3 tipos de forças intermoleculares, que uma delas é força de London, ou também chamada de dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares, a força de polo permanente ou dipolo-dipolo, que ocorre entre moléculas polares, e tem a ligação de hidrogênio, que também é chamada de ponte de hidrogênio, que ocorre também em moléculas polares,
só que apenas se o átomo de hidrogênio estiver ligado diretamente a um dos 3 elementos químicos, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os mais eletronegativos da tabela periódica. Bom, nós já sabemos que uma ligação iônica ela é estabelecida pela união dos átomos por meio da doação de elétrons, formando íons. Então, se um átomo ele doa elétrons, ele fica carregado positivamente e é chamado de cátion. Se ele recebe elétrons, ele fica carregado negativamente e recebe o nome de ânion. Nesse caso, a diferença da eletronegatividade ultrapassa 1,7 devido à forte atração dos átomos pelos elétrons, fazendo com que a ligação seja polar. Como o átomo cede elétrons e o outro recebe, formam-se polos no composto, por isso toda ligação iônica ela é polar. Então, as unidades do óxido de alumínio, que é uma ligação iônica, são unidas pela força dipolo permanente, também chamada de dipolo-dipolo. Sobre a aplicação do alumínio, ele pode ser aplicado, utilizado de várias maneiras, como na utilização de pistões para bomba. Ele também é utilizado como guia-fios. Também é utilizado em válvulas para torneira, selos mecânicos, esferas para moagem, componentes para máquinas industriais. Por possuir uma propriedade antimagnética, ele é um material bastante procurado na utilização de proteção dos equipamentos eletrônicos. Ele também pode ser utilizado em blocos de jatos de água com alta pressão e placas para forno, dentre outras diversas características que ele possui que permite que ele possa ser aplicado em nossas atividades do dia a dia, como na odontologia, que ele é utilizado como agente de polimento para remover manchas.